Amém? Graças a Deus, igreja. Pode se sentar. Nós vamos continuar hoje com o nosso ensino. Estamos na página final da página 12. Mas nós vamos fazer hoje esse ensino, vamos pular um pouco para nós adiantar um pouquinho, porque semana passada nós acabamos meditando pouco. Então vamos ir um pouco mais rápido hoje, amém? Então, nós falamos semana passada a respeito dos rudimentos, a respeito sistema evangélico, sistema católico, falamos dos batismos em água. Bom, falamos várias questões. Agora nós vamos começar a passar a segunda etapa. Vamos começar na página 13. Começando assim: se nós perguntar hoje aos católicos se eles estão em apostasia, certamente também dirão que não. Quando se diz apostasia, é se afastar. Se nós disser para eles por que eles rezam para os mortos, por que eles fazem missa, por que eles cobram para ir no velório para pregar, isso é um rudimento, isso são obras mortas. Na verdade é apostasia, é se afastar da fé de Cristo. Então, se nós perguntar para eles isso, eles vão dizer que eles estão na fé. E nós sabemos que não tem nada a ver com a fé isso aí. Então, diz assim: apostatar-se é se afastar de Cristo. A apostasia faz que o povo de Deus misturar a genuína fé com obras mortas. O pior que isso, que eles nem percebam. Por isso é que Paulo disse: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prosseguimos para o que é perfeito, e não lançando de novo no fundamento, na base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e sobre os ensinos de batismo e a imposição de mãos, e a ressurreição de mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, vamos ler lá em Hebreus capítulo 6 e versículo 1, para nós meditar um pouco. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6, versículo 1. Então, é isso que foi falado, que não lançando de novo na base do arrependimento, só para comprovar que está na Bíblia, né? Então, os versículos que tem aqui, a gente até cita alguns deles, mas está lá na Bíblia, né? Então, diz outras versões aqui, que eu vou ler essa versão, que é de uma outra Bíblia mais atualizada, diferentemente. Então ele fala assim: paremos de deixar voltando repetidamente nos mesmos assuntos antigos, ensinados como aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avançamos para outras coisas. Quer dizer, que se nós ficar lendo o Velho Testamento e chegar até um ponto, nós vamos continuar repetindo novamente todos os ensinos que já foi dado antigamente. Então nós não podemos prosseguir nesse ensino, que ali é uma diferença sobre a lei que foi dada a Moisés e sobre a graça que foi dada a Cristo. Então nós não podemos lançar de novo nessas bases, como diz, de arrependimento e de obras mortas. Então a maioria das vezes a gente usa falar em obras mortas, mas falamos que alguma coisa que não foi bem feita, algo que não presta. Então, obras mortas são aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, que se nós querer se arrepender e voltar a fazer as mesmas coisas, então são obras mortas, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Embaixo diz assim: graças a Deus nós fomos livres, libertos do rudimento do mundo e das tradições dos homens, e das filosofias humanas e terrenas. Só a graça e o apostolado que liberta dessas coisas. Quando diz graça e apostolado, graça é um dom de Cristo, apostolado é que vem dos apóstolos, vem um fundamento que foi dado ao apóstolo, então se chama apostolado nos livros de Paulo. Apostolado é o ensino que fala da nova aliança, do novo pacto, do novo surgimento, quer dizer, da palavra viva, do cumprimento que aconteceu antes da cruz. Então dizia assim: o que seria um rudimento? Algo desnecessário, superfúgio, algo primitivo segundo a carne. Por exemplo, os adultos voltam a chupar chupeta. Vamos cortar esse assunto. Então,
Se os adultos já sabem de algo que vão fazer, lá no passado eles fizeram, não precisa fazer novamente. Mesma coisa nós nos dias de culto, mesmo nós no dia da pregação, nós não vamos voltar de novo a pregar as mesmas coisas, muitas das vezes por falta de entendimento, muitas vezes por falta de visão espiritual. Então, começar de novo, fazer as mesmas coisas. Então, nós se tornamos como criança. As pessoas se tornam como criança. Tem que ensinar novamente, tudo de novo, as mesmas coisas. Então, quer dizer, vamos prosseguir para o que é mais perfeito. Vamos falar das coisas que aconteceram depois lá da cruz. Então como se fosse uma criança, que você tem que sempre dar as mesmas coisas. Exemplo que podia dar: se a pessoa precisa de oração, ela sempre vai buscar no pastor. Entendeu? Isso se chama um rudimento, obras mortas, porque ele podia sozinho, automaticamente, pela fé dele mesmo, orar e determinar. Então, ainda ele continua fazendo as coisas como criança. Paulo falava assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu me tornei adulto, me tornei homem, então eu penso como homem. Então, quando nós conhecemos no começo a palavra de Deus, então nós precisávamos chegasse até o pastor, pedir oração, fazer tal coisa, porque nós ainda estávamos fracos, sem conhecimento, sem ter a fé. Então, o abraço do pastor, o aperto de mão, a oração do pastor, fazia nós se sentir mais agraciado, mais abençoado. Então, viver por fé é viver por fé. Você sozinho tem o comando, você não tem necessidade de pedir a alguém, você mesmo orar e determinar. Certas ocasiões, todos nós precisamos de que alguém ore por nós, precisamos pedir para o nosso líder, o pastor, orar por nós, porque nós estamos fracos. Então, nesse momento, há uma iniciativa que nós precisamos pedir, precisamos falar para a igreja orar por nós, pedir um fortalecimento. Mas nem sempre todas as coisas nós precisamos chamar o pastor, mandar o pastor fazer por isso. Então, nós fazemos obras mortas, nós se comportamos como criança, sempre tem que estar do nosso lado, sempre alguém tem que nos ajudar. Então diz assim, ora, se alguém em nosso meio, quando criança, só dormia e chupava chupeta, então colocava na boca. Então a mesma coisa, quando a pessoa, quando era criança, sempre alguém tinha que estar cuidando. Então a pessoa, o evangélico nos dias de hoje, ele se torna como criança, tem que cuidar dele, porque no mesmo momento que ele está firme, ele já cai, porque na verdade a fundação, o alicerce dele ainda não foi bem edificado, quer dizer, ele não deu ouvido, ele perdeu tempo, quer dizer que ele se tornou uma criança. Por quê? Porque quando estamos falando da ministração da palavra de Deus, ela tem que ser toda dada a direção à pessoa, a pessoa tem que estar ouvindo pela palavra de Deus. Então, nunca a pessoa é bom, quando está no ensino ou numa pregação, ele tirar atenção para outra coisa, porque a palavra de Deus está sendo dada à pessoa. Então, naquele momento a pessoa, ela recebe a palavra, e ali acrescenta a fé. Ali naquele momento ele perde uma oportunidade de entender alguma coisa. Então, é como se fosse uma criança, sempre precisa de alguém fazer alguma coisa para fortalecer ele. Amém? Vamos pular para o 14, para nós ir mais rápido um pouquinho. O que seria uma tradição? É um costume, um hábito humano? Por exemplo, ninguém pode comer o bolo antes de cantar parabéns. Isso é uma tradição humana, que se dará em nenhuma mudança. Se cantar antes de comer o bolo, aqui era um exemplo que a pessoa que escreveu esse ensino estava falando, que mesma coisa se você for no aniversário, que graça tem ou que serventia tem se você cortar o bolo antes de cantar parabéns ou depois que cantar o parabéns. Assim somos nós, mesma coisa. Então, se você vir antes para a igreja e participar do culto, ouvir a pregação e você se edificar, ou você vem para a igreja e não dá ouvido, vamos supor, então você se torna como criança. Então isso passa a ser uma tradição. Tem pessoas que no dia de hoje elas procuram ir para a igreja bem certo, no momento certo. Alguns vêm no horário para ele ouvir louvor, para ele ouvir, para ter as oportunidades para ele cantar louvor, para ele contar um testemunho. Ele vem no horário certo para ele ouvir a pregação. Então, é um sentido que cada um procura ter. Mas nós vemos que tem muitas pessoas que ele procura ver em cima do horário. Eu tenho visto muitas pessoas, eles procuram ir já no horário quando está terminando, para que quando o pastor já esteja fazendo a revelação, para ir nas igrejas pentecostais. Então as pessoas procuram ir lá para que o homem fale com ele. Ele não quer que a palavra de Deus fale com ele. Então ele procura ir naquele horário
para que a pessoa possa ouvir o que o pastor está falando. Então ele chega na hora da revelação, então ele quer ouvir o que Deus quer falar para ele através de uma revelação. Então isso passa a ser uma apostasia, quer dizer, está se afastando da fé, porque a Bíblia diz que é pela pregação da fé, é pela palavra que você é liberto, é pela palavra que você escuta, que você se edifica. Então isso passa a ser uma tradição. A pessoa conheceu uma igreja, conheceu um sistema e voltou às mesmas práticas como era antigamente. Então diz assim, a igreja que por tradição só batizam em rios quando o batismo se tornou um rudimento desnecessário, a salvação e o perdão de pecados para justificar diante de Deus, fazem por tradição, não levando em consideração o verdadeiro batismo que trouxe a ressurreição e a salvação eterna. O batismo em Cristo, em sua morte, na ressurreição, está escrito lá em Romanos 6,3 e em Gálatas 3,27. Então, estava falando a respeito do batismo. Então, eles passaram a usar sempre falar do batismo, que quando faz o batismo por imersão, quando a pessoa ela é batizada na água, quer dizer que o velho homem fica na água. Quer dizer, quando ele mergulhou na água, o batismo para a tradição é assim. Quando a pessoa se batiza nas águas, então a pessoa passa a ter uma nova existência. Quer dizer, os pecados da pessoa ficou tudo na água. O velho homem ficou na água. E aqui Paulo estava falando que isso passa a ser um rudimento. Na verdade, nos dias de hoje, não está valendo isso. Isso só é uma confirmação que a carne precisa se batizar nas águas para ele ter certeza que ele está sendo salvo. Então passa a ser um rudimento. Então se a pessoa não se batizar nas águas, tem pessoas que ele não consegue sobreviver como um cristão. Então ele precisa ser batizado. Até Paulo falou em 1 Coríntios, ele falou assim, graças a Deus dou que eu não batizei a tantos, ele quer dizer, só batizei a casa de Estéfanos e alguns. E Paulo continua dizendo, Cristo não me enviou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho das Boas Novas. Então, ele fala a respeito desse rudimento que hoje usaram para colocar, e a pessoa que não for batizada não pode tomar Santa Ceia. Então, tem muitos rudimentos que aprisionam a pessoa. E Paulo estava falando que o batismo verdadeiro é na morte e na ressurreição de Cristo. Então, lá, quando ele morreu, nós fomos automaticamente batizados com ele pela morte. Então não deu tempo de nós aceitar ele ou fazer um curso bíblico, fazer um curso de batismo para dizer eu aceito Jesus. Lá ele já determinou, antes de nós perguntar, ele já determinou que nós seríamos batizados com ele. Quando ele fala que seríamos batizados, já aconteceu. Então já aconteceu lá no passado. Então hoje isso passa a ser uma obra morta. Então os rudimentos que hoje a igreja coloca são esses. Amém? Uma vez falou Jesus contra as tradições religiosas. Então vieram de Jerusalém e alguns fariseus e os escribas e perguntaram, por que vocês quebram os teus discípulos a tradição dos anciões? E eles estavam preocupados com os mandamentos de Deus, mas com suas tradições. Assim também estão as igrejas hoje. Então elas estão preocupadas mesmo com a tradição. Eles não veem que na verdade eles estão deixando o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Então eles estão usando como tradição de tudo que eles aprenderam e esquecem que o principal é a palavra de Deus. O principal é a palavra. Se não fosse o principal a palavra, que serventia teria a Bíblia? Poderíamos usar ela como acontece nos dias de hoje. Usam versículos isolados para ver se enganam a nossa mente, o nosso corpo físico, o nosso coração, e nos rodear com o rudimento, prisionar nas gaiolas do sistema. Então ele estava falando que eles faziam a mesma coisa. Eles estavam preocupados com a tradição, porque eles aprenderam lá a respeito da lei de Moisés, estavam prosseguindo naquela fase. Então para eles teriam que lavar as mãos. Mas o próprio Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então, o que contamina a igreja é a falsa doutrina, é a falsa pregação. Não é o que nós não lavamos as mãos, o que nós pegamos. Um exemplo, quando Jesus estava falando a respeito disso, ele estava numa festa, ele estava ali num lugar, então eles viam aquilo lá como uma ordenança, e Jesus estava falando das coisas
mais grandiosa para eles, que era coisa de mais fortalecimento, mas eles se preocupavam com a doutrina, com os preceitos que eles tinham aprendido. Então diz assim: eles não lavavam as mãos quando comem pão. E porém ele respondeu: por que vocês quebrai vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. São preceitos de homens. Então ele estava falando dessa doutrina que eles levavam, do jeito que eles levavam, que eles se preocupavam com as coisas terrenas, com as coisas que na verdade não edificavam as pessoas. Então, como todos nós, quando aprendimos, um dia, quando a primeira vez nós fomos até a igreja, nós ouvimos falar de Jesus Cristo, ouvimos falar da palavra de Deus, então nós recebemos aquele evangelho, nós recebemos aquela palavra e nós vivíamos conforme aquilo. Então, se hoje você perguntar a alguns pastores, a algum padre, se eles estão errados, eles não vão dizer que estão errados, eles vão dizer que estão certos, porque eles estão trabalhando pelo salário, eles estão trabalhando por aquilo que eles se acham dignos, por eles estar fazendo a obra de Deus, por eles estar naquele lugar. Então eles querem cumprir as ordenanças da igreja não, da empresa, na verdade. Então um certo dia, uma pastora perguntou para um sacerdote, para um padre, se ele conhecia a graça de Deus, se ele sabia das grandezas de Jesus. Então ele mesmo disse que ele sabia que era verdade, mas mesmo assim ele falou: estou cumprindo as ordens. Então mesmo assim somos nós no dia de hoje. Nós vemos que a maioria dos pastores ele tem um conhecimento, ele sabe da grandeza que Deus deu para ele, mas a maioria eles estão preocupados com o lugar, porque se eles não falar aquilo que eles têm o objetivo deles falar, arrecadar e trazer multidão de pessoas para dentro da igreja, então eles vão perder o emprego. Então eles estão preocupados com a tradição do que foram ensinados. Então a pessoa exerce um ofício, um cargo como pastor, mas na verdade a maioria do coração dos homens que exercem um cargo como pastor, na verdade ele segue o homem. Ele não quer por livre e espontânea vontade falar das coisas de Deus. Exemplo que eu um dia passei por isso. Eu via que as ordenanças falavam a respeito de tal coisa, mas era para aprisionar as pessoas. Então eu comecei a pensar: por que a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas virem buscar? Aí eu comecei a buscar por entendimento a Deus: por que será que eu tenho que obedecer alguma coisa? Então eu fui aprendendo com certo tempo, encontrei a passagem onde Pedro falou: importa mais a obedecer a Deus do que os homens. Então eu comecei a pensar: puxa vida, se os apóstolos eles sofriam por ele estar falando a verdade, fazer a verdade. Eles não estavam sofrendo por alguma coisa, por um objetivo que não tinha valor. Eles estavam sofrendo por aquilo que Cristo tinha dado a eles, que Jesus de Nazaré tinha repassado a eles, como que eles deviam de viver. Então eles estavam seguindo a Cristo. Nos dias de hoje não seguem a Cristo. O sistema não segue a Cristo. Eles seguem a doutrina, seguem a tradição dos antes, daqueles que fundaram a igreja. Então, para nós termos uma certeza, para ter uma graça de verdade, não existe um presidente da igreja, não existe uma pessoa que abriu uma igreja. A igreja somos nós. Então, o presidente nosso é Jesus Cristo. Então, a nossa ordenança, nós se baseamos, buscamos por Ele para passar. Então, nós vemos que hoje eles criam uma tradição, criam um sistema. Então, aquele que fundou a igreja, as ordenanças dele é tudo passado às pessoas que trabalham na empresa. Então passa a ser uma empresa, passa a ser uma tradição, e não estão cumprindo a palavra que era para ministrar. Vão, deem de graça, e assim como de graça vocês receberam, repassem de graça. Então ali acontecia bastante milagre através dos discípulos, dos apóstolos, porque eles iam com o coração aberto. Só que nos dias de hoje, o pastor leu lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 9, aquilo lá chama muita atenção nós hoje, porque hoje as pessoas pensam, a maioria das pessoas pensa que é Deus que está fazendo muitos milagres dentro das igrejas, mas eles esquecem da passagem que Jesus falou que no final dos tempos vão aparecer muitos falsos enganadores, que eles vão ter bastante prodígio, muitos sinais vão acontecer, que vão enganar até os eleitos. Então essa palavra que está falando ali em Tessalonicenses, Paulo estava falando que Deus envia a operação do erro para que os falsos
se aproxime das pessoas e com grande poder de engano iluda as pessoas, e para que elas acreditem na mentira e não possam se chegar à verdade, porque eles procuram aquilo que na verdade é para a carne deles. Então essa operação de erro, a maioria acontece pelo poder do engano de Satanás. O próprio Satanás, ele cura, ele liberta a pessoa na carne para que a pessoa possa voltar de novo. Então a pessoa se cura hoje artificialmente e amanhã ele tem que voltar de novo. Então ele passa a ser um sistema, uma tradição. Então você vai na igreja hoje para receber o milagre, você recebe o milagre, mas você chegou na casa, volta a dor, então amanhã volta de novo. Daí o fardo pesado é o pecado. Você está em pecado. Então, na verdade, eles não querem dizer que é o próprio Satanás que está operando o milagre, mas nós sabemos que a Bíblia está dizendo a respeito disso, que no final dos tempos vão aparecer muitos falsos e grandes enganadores. Então, não que o milagre não exista. O milagre existe, mas o milagre tem que partir da fé. O milagre tem que partir do teu coração. Não se deixe se enganar por rudimento, por algo que você tem que levar, pegar, para você alcançar o milagre. O milagre é automaticamente dado a você quando você confessa, quando você crê. Amém? Então diz assim, por isso posso falar uma coisa, e não cumpriria uma ordem que consciência sei que está errado diante de Deus, só por causa de um salário ou de uma casa pastoral. A Bíblia me ensinou, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5:29. Pelo contrário, como fui aprovado por Deus para que o Evangelho me fosse confiado, assim falo, não como para agradar homens, mas a Deus que prova o meu coração. Está em 1 Tessalonicenses 2:4. Paulo falando que foi aprovado pelo Evangelho, porque ele andava no sistema, quando ele andava pela tradição dele, ele fazia porque ele achava que era certo. Então, uma pessoa que era tão estudada, fazia tudo por ordenança. Quando chegou um certo ciclo de vida dele, ele passou a deixar tudo para trás do que ele aprendeu para seguir uma coisa tão simples, só crer e só falar para que as pessoas sejam abençoadas. Ele falou, então importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então ele falou, eu fui confiado pelo Evangelho, Cristo que me deu essa revelação, então eu falo não para agradar as pessoas, mas sim para que as pessoas sejam agradadas por Deus, porque Deus se agrada quando a pessoa crê e ela não vive de obras mortas. Diz assim, o que seria uma filosofia, um pensamento humano baseado em razão e sabedoria humana, não se esquecendo que da mesma é limitada. Não que sejamos capazes de por nós mesmos, Paulo falando, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então Paulo estava dizendo que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, quero ler esse versículo aqui, tem bastante entendimento sempre. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3 e 5. 2 Coríntios 3, versículo 5, Paulo dizia assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, ou como se partisse de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para que sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito que vivifica. O ministério da morte, que era gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar-se à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então aqui está falando a respeito da lei. Se antigamente a lei já era boa, para que nós andássemos nela, muito mais a aliança, a nova aliança, agora esse novo pacto é muito mais melhor ainda, porque ela não tem ordenança, é só baseada pela fé. O Paulo falando, então não parte só de mim isso aí. Eu não faço para agradar as pessoas, mas eu falo de algo que foi me dado com confiança. Então o meu evangelho, ele está falando do meu evangelho, não que você dê o evangelho, mas o que foi me dado a mim, foi dado diferente aos outros apóstolos. O evangelho da graça foi dado a ele com a capacidade e a suficiência que não vem dele, mas vem de Deus, porque
Paulo, como era um religioso, era uma pessoa de coragem, e ele não temia nada, ele fazia debaixo das ordenanças. Imagine quando Deus pega uma pessoa assim, como nós vivíamos antigamente, iludido pelo mundo, andava debaixo do sistema, e Deus hoje moldar nós nessa graça. Imagine a vontade, o amor que a gente tem de falar para as pessoas que as pessoas estão sendo enganadas e mostrar na palavra de Deus, fazer com que as pessoas entendam, entendeu? Então ele está falando a respeito disso. A suficiência não vem de mim, mas ela vem de Deus, porque Ele que nos capacita, não que nós seja alguma coisa. Eu não sou ninguém, o pastor não é ninguém, não é nenhum maior que o outro, melhor que o outro, mas a suficiência vem só de Deus. Deus, Ele fortalece o coração do ser humano, do homem, para que ele tenha a coragem, o discernimento suficiente para agradar a Deus, não baseado em um salário sacerdotal, como diz, uma casa pastoral, para que a pessoa possa viver ali e só ganhar aquele dinheirinho como uma empresa, iludir as pessoas, fazer com que as pessoas sigam ele, porque ele tem alguma coisa especial. Então essa suficiência vem de Deus, amém? Diz assim, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, pois nada me propus a saber entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito do poder, para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios. Quer dizer, não ficar falando das mesmas coisas, porque Paulo não podia sair daquele sistema e ficar falando das mesmas coisas. Então ele falou, vamos falar de uma coisa mais grandiosa. Então ele estava falando que a sabedoria dele não foi dado e nem ensinado por homem. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele deixou para trás para prosseguir e não pensou em procurar ninguém ou procurar os apóstolos. Ele só procurou os apóstolos depois de um certo tempo, quando ele teve a revelação da graça. Aí ele foi conversar com os apóstolos para discutir a colocação do Evangelho da Graça e entre o Evangelho da Circuncisão. Então você vai encontrar essa passagem lá em Gálatas 2. Se vocês meditarem bem, vocês vão encontrar que lá houve um desentendimento entre Paulo e Pedro e Tiago. Porque Paulo, ele pregava aos gentios e ele ganhou bastante pessoas com a graça de Deus. Pedro e Tiago, eles ganhavam as pessoas, mas pelas bases de ordenança, porque eles estavam vivendo aquelas bases de ordenança, o evangelho para judeu. Então, eles chegavam num certo ponto que eles não estavam entendendo por que o ministério de Paulo estava crescendo tanto e o deles estava praticamente parado, porque era muita ordenança. Então, houve uma confusão entre eles ali, eles acabaram se acertando. Então, os apóstolos falaram, você prossegue para os gentios e nós para os judeus. Então, a partir de Gálatas 2, se nós meditar lá, nós vamos encontrar, vamos ver que os apóstolos enxergaram a graça que foi dado a Paulo, assim como foi dado a Pedro na circuncisão. Então, quer dizer, a circuncisão era no pacto da lei, as ordenanças, que não devia fazer isso, não devia fazer aquilo. Mas teve um certo ponto aonde Pedro foi a um lugar aonde Paulo pregava aos gentios e lá encontrou muitas pessoas. E Pedro, ainda vivendo do sistema que ele vivia, a base do judeu, daquela doutrina, daquele jeito que vivia na base da lei. Então, quando ele foi almoçar, comer, festar com os gentios, ali ele viu que Paulo se comportava diferente. Ele conversava com as pessoas diferentes, era uma pessoa tranquila, e eles estavam festando ali. Até a Bíblia diz, recomenda, falando a respeito disso, que até ele estava bebendo vinho com eles. Quando Pedro chegou naquele momento, ele sentou junto com eles e almoçou, comeu com eles. Mas quando viu Tiago e os outros apóstolos chegando, Pedro se levantou da mesa e fez de conta que ele não estava participando daquela mesa junto com eles, porque eles eram gentios e ele se considerava judeu, então ele não podia fazer as mesmas práticas, comer carne, que a Bíblia diz que, no Velho Testamento diz que comer carne de porco, essas coisas. Então ele não comia essas coisas. Então Pedro estava almoçando com eles, comendo com eles. Então, quando viu isso, quando Paulo viu isso, que Pedro vivia dessa base,
ele repreendeu Pedro na frente dos outros discípulos. Falou: Pedro, se você como judeu está vivendo com nós, comendo com os gentios, por que agora você se levantou, quer dizer, e está se comportando como um judeu perante os outros? Então Pedro não estava andando na graça de Deus. Pedro estava vivendo debaixo daquele rudimento. Então Paulo repreendeu ele falando que você estava vivendo de uma tradição. Porque Cristo, quando morreu, ele falou: está tudo consumado, agora faz parte para os gentios, tudo foi dado, tudo foi conquistado. Então, não viver das mesmas coisas. Então, por exemplo, se nós viver com algumas pessoas, chegar em alguma casa e a gente for servido com algum alimento, nós viver do modo de tradição, como a maioria das igrejas pentecostais diz que ela não pode comer isso, não pode fazer aquilo, ou desprezar a pessoa fica triste, porque ela está vivendo de uma tradição. Então nós temos que saber se comportar e discernir para que nós não faça errado. Amém? Então Paulo falava assim: filosofia humana pregava a revelação de Deus, recebida quando foi arrebatado ao terceiro céu. Mas fácil de saber, irmão, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo a homem. Não recebi nem aprendi com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele estava falando assim, que ele não estava fazendo por tradição, ele recebeu uma revelação. Então hoje, muitas pessoas, muitos pastores, eles pensam que Paulo estava falando da revelação, era revelar alguém. E Paulo estava falando da revelação que ele recebeu no terceiro céu, que até seria pesado falar para algumas pessoas assim, despejar de vez tudo o que ele sabia, falar de vez do Evangelho, porque se escandalizavam, porque era muito forte, o palavreado era muito forte, as grandezas que ele recebeu de Cristo, ele não podia ter falado assim rápido para as pessoas, porque iam se escandalizar. Então ele quer dizer que o Evangelho que foi dado para ele, na revelação, era um Evangelho diferente como os judeus estavam vivendo, e se cumprindo aquilo que Jesus de Nazaré veio e falou, que depois da morte se cumpriria todas as coisas. Então ele estava cumprindo esse ministério, estava falando daquilo que quando Jesus vivia, isso já aconteceu. Agora nós temos que ter uma nova base de fé, agora pela fé. Então diz assim: todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos, mas não em sabedoria deste mundo, e nem dos poderosos desse mundo. Está lá em 1 Coríntios 2,6. Paulo pregava filosofia humana com muitas religiões orientais. Paulo pregava os mistérios de Deus, e é o que prego e ensino no altar da igreja renovada, que é a palavra de Deus, os mistérios da graça de Deus revelados nos céus aos gentios, tendo ouvido a dispensação da graça que para conosco foi dada. Isso é o mistério que foi manifesto pela revelação, como acima eu vos escrevi, quando lerdes, e que vos escrevi, que poderdes perceber a minha compreensão. O ministério de Cristo. O que é o ministério de Cristo? O que não foi dado à geração antes passada, mas foi dado a essa geração agora nossa, a geração aos eleitos, aos escolhidos, aos gentios. Quer dizer, depois da morte de Cristo, passou a ser um evangelho gratuito, que era para todas as nações. Quer dizer, Cristo já tinha cumprido todas as ordenanças, toda a lei, para que todos nós percebessem que Cristo era a nossa salvação, que Cristo era a graça, que Cristo era o fortalecimento das pessoas. Então eu estava falando, não foi dado àquela geração essas coisas, foi dado a lei por Moisés aos judeus. Jesus veio, cumpriu a lei, e agora não resta mais nada, é só crer. Ele estava dizendo, então, não foi dado àquela geração antigamente, eles não sabiam disso que vocês estão falando hoje, que vocês estão ouvindo hoje. Então isso é um mistério para ser falado nos dias de hoje. Está registrado lá em Efésios 3, 2 até o versículo 4. Mas Paulo falava assim, a respeito dessa geração, que hoje, nos dias de hoje, as pessoas ainda não têm a certeza da salvação, não tem certeza do batismo, não tem certeza de tomar ceia, não tem certeza dos rudimentos, como ele estava falando,
que as pessoas pensam que se purificar através das águas vão alcançar alguma coisa. Ele estava falando, essas coisas já se passaram, essas coisas ficaram lá para trás, agora temos que prosseguir para o que é melhor. Em hipótese alguma podemos andar ou viver em apostasia alheia à vida da fé em Cristo. E os que vivem de obras da lei, como se não bastasse estar debaixo de maldição, está lá em Gálatas 3 e no versículo 10. Agora vamos ler isso aí. Gálatas 3:10. Aqui tem uma base muito forte. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Então, Paulo falando que aquela geração não conhecia. Mas nós, no dia de hoje, fica difícil nós falar para alguma pessoa que quando uma pessoa está fazendo uma campanha, ele está fazendo uma campanha porque ele vai vencer. Então é fácil a pessoa estar aqui e falar, ó, se você fizer 5 dias, fizer 7 dias, você vai vencer. Mas aqui Paulo falando aos Gálatas 3:10, ele dizia bem assim, veja bem, todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que foi pendurado maldito todo aquele que foi pendurado, que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Paulo estava falando assim, todos aqueles que vivem debaixo da lei estão amaldiçoados. Então, se nós fizermos alguma obra morta debaixo da lei, por exemplo, como uma campanha de libertação, uma campanha de prosperidade, uma campanha para aproximar a pessoa diante de Deus, entendeu? Nós estamos debaixo de maldição. Então, as campanhas, quem faz no dia de hoje, está debaixo de maldição. Pode ver que a pessoa faz uma campanha, ele faz a campanha, e no final da campanha, a maioria das pessoas ela não recebe a Deus. A Bíblia diz aqui no verso em cima, que diz bem assim, Abraão creu em Deus e por isso foi imputado pela justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Entendeu? Então, os que são da fé, eles são abençoados. Então, se nós, pela fé, nós estamos sentados ali, ouvindo a pregação da fé, nós recebemos, nós somos abençoados. E aqueles que fazem campanha estão debaixo da maldição, porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Então, como que nós vamos praticar todas essas obras que ficaram lá para trás e nós não cremos na morte de Cristo? Então, quer dizer, foi em vão a morte de Cristo. Então, as campanhas no dia de hoje, pode ver que quem faz campanha, a pessoa espera de receber alguma coisa. E aquele que está sentado pela fé, ele não faz uma campanha e às vezes ele recebe. Então, é pela fé que você ouve e recebe. Então, um exemplo, que a pessoa que está fazendo uma campanha, ele está pregando a campanha, mas ele está desviando a atenção da pessoa para que a pessoa tenha fé. Ele faz a pessoa entender que aquele movimento que ele está fazendo, aqueles 5 dias, aqueles 6 dias, aqueles 7 dias, é um dia sagrado, é um tempo que ele tem que fazer para cumprir. Então passa a ser uma ordem, uma ordenança. Então passa a ser uma lei, passa a ser uma regra. Então enquanto a pessoa fizer essa ordenança, ele está debaixo de maldição. E se ele quebrou um dia da campanha, ele perdeu a campanha. E se ele fazendo a campanha, e a campanha, o valor da campanha for R$50 e ele der 20, ele está debaixo de maldição, então não vai ser cumprido. Então, é uma ordenança. Então, se for R$100, tem que ser R$100, não pode fazer por menos. Então, vá numa igreja do sistema e fale que você quer fazer uma campanha mais barata. Diga que você tem R$20 e a campanha custa 50, não pode. Tem que ser tudo igual, entendeu? Então, passa a ser uma ordenança. Então, aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Então, por isso que nós não podemos, na graça, não podemos fazer uma campanha para iludir a pessoa, fazer que a pessoa venha no sistema, fazer tantos dias para ser abençoado. Ser abençoado é pela fé, recebeu. Abençoado, a pessoa quer receber uma cura, na ministração da palavra está crendo na palavra, está sendo curado. Na ministração da palavra está querendo para uma porta de emprego, ele está ouvindo a palavra de Deus, ele crê, ele recebe a porta de emprego. Então isso se chama
obras mortas, fazer como campanha, como batismo em águas e muitos outros rudimentos. Passa a ser um rudimento, vamos supor, que atrapalha o cristão de se aproximar de Deus. Ele acaba se afastando, se apostatando da fé. Então diz assim, os espíritos enganadores também os fazem andar em apostasia com doutrinas de demônio, como livre-arbítrio em 1 Timóteo capítulo 1. Quem vive em Cristo de fato e verdadeiro, vivendo tão somente pela fé no sacrifício único perfeito em Jesus Cristo, por nós, sem nenhum rudimento e sem nenhuma obra morta, não permitindo que as tradições religiosas dominem a igreja, nunca estará e nem andará em apostasia. Tenho prazer e um santo orgulho em dizer que esta igreja, esse ministério, ainda anda mais em apostasia diante de Deus. Andamos sim um dia no passado, na ignorância, na incredulidade, enganados. Muitos ainda estão pelos espíritos de homens que falam mentiras, enganadores e por tradições legalistas. Então, nós andávamos um tempo, eu também andava, e creio que os irmãos também um tempo viveram, porque foram ensinados naquela base, por não saberem o sentido que tinha a graça de Deus, por saber o valor que era a morte de Cristo lá na cruz. Então, essa apostasia, na verdade, tem segurado as pessoas, mas as pessoas não têm crido na palavra. Então, as pessoas só gostam de ir na igreja porque eles têm que fazer uma campanha. Se a pessoa fazer uma campanha grande e colocar uma placa grande na frente da igreja, vai encher a igreja, mas as pessoas vêm buscar, assim como Jesus andava no deserto. Jesus, ele estava falando dessa graça, mas as pessoas sentiam fome, mas fome da carne. Então eles procuravam Jesus porque sabiam que Jesus multiplicava os pães e Jesus não ia deixar eles sair com fome. Então eles seguiam porque eles tinham fome. E as pessoas no dia de hoje, eles têm fome, mas eles têm fome da palavra. E os pastores, em vez de eles falarem da palavra, eles põem um cartaz grande: venha hoje buscar a grande campanha, venha buscar a água ungida, a água escrita ainda, a água do milagre. Então as pessoas venham buscar a água do milagre, venham buscar o óleo de Israel, venham buscar a terra santa, entendeu? Então na igreja onde eu vivi um certo tempo, lá era assim, entendeu? Então as pessoas vinham buscar, entendeu? Mas assim como eles vinham buscar, levavam aquele rudimento e não adiantava nada. Então saíam, assim como eles entravam vazios, saíam vazios. Então é uma forma de abrir as portas e chamar a pessoa para dentro e vir buscar algo e não conseguir se fortalecer. Então chega na casa, toma água e pensa que vai ser curado. Chega na casa, passa o óleo ungido, pensa que vai ser curado, mas não tem fé, entendeu? Então isso passa a ser um rudimento. Então diz assim: encho a boca em dizer diante de Deus e dos homens, não estamos mais em apostasia, pois não vivemos mais de obras mortas, obras que desrespeitavam o único e perfeito sacrifício de Cristo por nós na cruz. Hoje posso dizer, nossa igreja anda em novidade de vida, temos orgulhos de sermos diferentes, estamos de mal da tradição e desse atual sistema enganador e religioso. O amor do dinheiro, o lugar de Paulo, por ele não estar aqui hoje, presente em carne, eu digo que se alguém e o sistema religioso ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Essas palavras são de Paulo. Paulo falando assim, que se alguém não concorda com o que ele está falando, na verdade ele se torna um ganancioso, porque ele vê na verdade um sistema, ele vê uma doutrina. Então se ele não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina, segundo a piedade, que ele quer dizer, segundo a vontade e o amor de Deus que a gente está pregando aqui, sem chamar a pessoa, sem fazer a pessoa ofertar, sem aprisionar, sem revelar que um câncer vai te matar, sem revelar que o diabo está perseguindo você na vida. Então, se a pessoa não considerar que nós estamos falando por amor, eu estou dizendo, essas pessoas são, o intuito dessas pessoas são assim, eles são soberbos, eles nada sabem e eles deliram acerca das questões de contendas com palavras das quais nascem inveja
porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas e contendas de homem corrupto no entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade, quer dizer, o evangelho da graça, é fonte de lucro. Então, eles olham para a pessoa que está pregando a graça de Deus e eles têm inveja, porque eles não podem falar. Eles estão pregando lá no sistema deles, porque quanto mais eles fazem campanha, quanto mais pessoas eles trazem, mais eles arrecadam, então mais eles ganham no sistema. Então tem pastores, tem bispo hoje, o salário do bispo hoje é 31 mil reais, pastor Pedro, 31 mil reais o salário de um bispo, na Universal e na Mundial, 31 mil reais. Você já pensou o que um bispo não tem que fazer? Entendeu? Então ele tem que dar o tudo dele. Até aquela pregação que o irmão estava falando, entendeu? Tem que fazer a pessoa dar tudo. Então, quanto mais o bispo, o pastor, o sistema obriga a pessoa a fazer, mais ele ganha, entendeu? Na Igreja Mundial, na Universal, no Deus é Amor, tudo assim, entendeu? Eu sei porque me convidaram para ser pastor, entendeu? Para ficar lá na sede em Curitiba, entendeu? Então eu fiquei sabendo a respeito das coisas, entendeu? Então me falavam o quanto a pessoa tem que progredir, o quanto ele tem que lutar, entendeu? Passa a ser uma regra. Então a Bíblia não serve para nada. A Bíblia é só para você carregar debaixo do braço e dizer que você é um evangélico, você é um pastor, entendeu? Então quanto mais você sufocar as ovelhas, quanto mais você fazer campanha, trazer as pessoas para dentro da igreja, quanto mais você aumentar para trazer ilusão para a mente da pessoa, mais forte você fica, o seu salário aumenta mais. Tem um pastor da igreja, ele tem um salário, o pastor regional tem outro, o pastor auxiliar tem um, entendeu? Então tudo passa ao crescimento, até chegar no bispo. Então aquele que se desempenhar mais, aquele que fazer campanha mais poderosa, aquele que encher mais a igreja, lotar mais a igreja, para eles tem lucro. Então Paulo estava falando a respeito disso aí. Então aquele que não concorda com a doutrina que é de Cristo, que é falar da piedade, a piedade é uma fonte de lucro, mas fonte de lucro espiritual. Então eles veem como uma campanha, como uma fonte de lucro. Aqui Paulo está sendo sincero em falar isso aí, entendeu? Ele diz que eles têm amor ao dinheiro. Então o pastor não está aqui pregando porque ele ama a Deus. A maioria dos pastores estão pregando aqui porque eles querem ter um bom carro. Você vê um pastor do sistema ter aqueles carrão chique, casas boas. Então eles vivem no maior luxo. E as pessoas que fazem campanha, coitada, não tem uma bicicleta para andar, não tem um carro para andar, veio a pé na igreja. Então eles consideram fonte de lucro uma campanha, porque eles colocam um valor estipulado, e se a pessoa não der, a pessoa não é abençoada. Então passa a ser um leilão. Hoje a campanha é tanto, amanhã é tanto. Então hoje eles compram um objeto lá, tantos, rosa ungida, água, entendeu? Até eles distribuem para alguém, mas para atrair a pessoa. A pessoa hoje leva um litrinho de água e dá para o vizinho, amanhã o vizinho fala, nossa, eu tomei água, amanhã eu vou na igreja com você. Então passa a ser um rudimento. Alguma coisa é levado, mas trazido uma pessoa para o sistema. Então a hora que a pessoa vem para cá, para o sistema, ele começa a enxergar, vamos supor que se fazer uma campanha não vai ser abençoado. E Paulo estava sendo contradizente. Então, esses homens que não concordam com essa fonte de piedade, que nós falamos por amor, a mente deles é privada, eles não entendem de nada, eles não querem saber das coisas de Cristo, que foi feito lá na cruz, entendeu? Então, para eles, nós passamos a ser umas pessoas sem entendimento, uns perturbados, entendeu? Umas pessoas que não têm entendimento, porque nós estamos falando de alguma coisa que não vai dar lucro, e para nós não vai dar lucro terreno, material. O nosso lucro é lucro espiritual. Nós encaminhar a pessoa, que a pessoa consiga entender a palavra de Deus e alcance a salvação, alcance uma vida boa, tenha um bom testemunho, entendeu? Isso são as grandezas do Evangelho. Quando a pessoa descobre isso, ela entra para dentro da porta, ela não vê o valor de 10% como dízimo, não vê a campanha no valor de 50 dela, ele arranca do bolso que ele tem e ele dá por amor, porque ele conheceu a verdade, ele sabe quanto custa falar a verdade, ele sabe que existe, tem que pagar luz, água, tem que pagar aluguel, então ele passa por amor ofertar, ele não dá por ordenança. Então ele não precisa fazer uma campanha para ele dizer assim, eu fiz e agora recebi. Ele não está interessado em bênçãos material, porque Deus está capacitando ele espiritual. Então ele está vendo o valor que é ouvir o Evangelho da graça de Deus, ele vê o valor que tem, porque ele estava sofrendo. Então hoje é tão simples a pessoa
ela chegar, nós encontrar só isso dentro da igreja hoje, só por causa da palavra. As pessoas têm contenda com a graça de Cristo. Se fosse para fazer uma campanha, tinha pessoas aqui dando 50, 100 real e eles não diziam nada. Se fosse para a pessoa dar o carro, a chave da casa, eles davam. É assim que o sistema quer da pessoa. O sistema aprisiona a pessoa de um jeito que a pessoa ela não se vê livre enquanto ela não ofertar daquela maneira, entendeu? Então, por amor, é difícil a pessoa fazer isso. Por amor é difícil as portas estar abertas. Por amor é difícil se manter no aluguel, tudo. É difícil, porque a pessoa está falando das coisas de Deus. Então, se as pessoas crescer no amor de Deus, todos nós crescer parei no amor de Deus, nós vamos ver uma grandeza que não tem fim, não tem lucro nenhum, mas o lucro espiritual que nós tivemos contente, podemos determinar na vida do cristão que ele já é abençoado, e ele é vencedor, e ele é vencedor. Então ele não conhece isso. Então o pastor que prega a campanha, ele coloca maldição na vida da pessoa. Então se a pessoa não cumprir aqueles dias, aquela ordenança, ele está debaixo da maldição, e o pastor também está debaixo da maldição. Então por isso que você vê hoje, nos dias de hoje, pastores, eu não sei, agora essa semana, foi terça-feira, eu estou num grupo de compra e venda assim, de animais, entendeu? E uma pessoa lá de São Paulo, uma irmã, ela me enviou uma mensagem para mim assim, me desejando bom dia, tudo isso, então as palavras. Aí eu conversei com ela, ela acabou pedindo oração, que eu falei algumas coisas assim da graça de Deus, ela gostou. Aí nós começamos a conversar, ela foi me falar para mim que ela é da igreja, ela foi da Igreja Universal, da Igreja Mundial. O pastor, que é o esposo dela, hoje é mendigo, está andando para a rua. Por quê? Porque viviam debaixo de maldição. Eles viviam pregando campanha, viviam colocando ordenança na vida da pessoa, e eles pensam que essas maldições não vai acontecer com eles, porque eles estão pregando maldição e estão deixando as pessoas debaixo da maldição. Então, essa pessoa estava sofrendo e passando por um momento difícil da vida. O esposo na rua como mendigo. Aí eu até citei uns versículos para ela, falei, assim como o apóstolo Paulo falou bem assim, de Deus não se zomba. Paulo falando para os Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, eu estou semeando o que para os irmãos aqui? Eu estou semeando algo terreno para os irmãos? Se eu estou semeando coisa espiritual, Deus há de me engrandecer nas coisas espirituais. Se eu estou colocando coisas terrenas, eu vou receber coisas terrenas. Então aquele homem, com certeza, ele vivia debaixo da maldição, só pregava a maldição. Então hoje ele está pagando o preço na carne. Hoje ele está pagando tudo aquilo que ele fez na vida de tantas pessoas. Então a pessoa, e além do mais ainda, a irmã falou que ele só virou mendigo por um problema. Ele conheceu uma outra pessoa e acabou prostituindo, entendeu? Então se dispersou do evangelho. Então, quando a pessoa está no alto da vida, ele pensa que por ele ser um pastor bem sucedido, então ele pensa que ele pode tudo. Então ele acabou caindo na cilada, nas obras da cilada, entendeu? Então ele acabou prostituindo, entendeu? Aí ele decaiu. O que aconteceu? O sistema jogou ele fora, porque eles dizem que é o diabo que usou a pessoa, derrubou a pessoa. Mas não é o diabo da carne, é o diabo da sem vergonhice da pessoa. A pessoa pensa que está bem, ele comete esses erros e ele acaba pagando o preço da carne, entendeu? Então acaba sofrendo. Por quê? Porque ele semeava aquilo que não ia dar lucro. Então o sistema, a raiz do sistema é o dinheiro. Então, se o sistema tirar o diabo que não faz mal na vida das pessoas, se o sistema tirar as campanhas, se o sistema tirar a Santa Ceia, se o sistema tirar o batismo em água e muitos outros rudimentos, o que é que eles vão pregar? Eles não têm a revelação da graça de Deus. Eles têm que fechar as portas. Então eles têm que colocar esse sistema para funcionar. Tem que colocar homens assim, privados da verdade, que não tem o dó da pessoa, como uma pessoa que faz negócio, ele vai lá, ele vende um objeto, essa caixa de som vale 50 reais, ele pede 300 e a pessoa paga. Assim são os pastores do sistema. Eles não têm dó da pessoa. Eles não têm dó da pessoa, não sabem que a pessoa às vezes tem um talão de água para pagar e vai cortar a água dele, a luz vai cortar, não tem um bujão de gás na casa, mas a campanha tem que cumprir, entendeu? Então a pessoa fala, se você não der isso aí, você não é abençoado, entendeu? Vale mais você dar a Deus do que você comprar um bujão de gás, entendeu? Então a pessoa fica aprisionada, a mente dele não consegue desenvolver, não sabe das grandezas de Deus. Então esses homens, Deus envia essa alteração de erro
para que as pessoas acreditem na mentira e não possam se chegar na verdade. Então eles são privados da verdade, eles não têm o que eles pregar. Então já está chegando um certo ponto que nós estamos vendo, aí no YouTube, se der uma olhada, aí você vai ver milhares e milhares de pastores do sistema estão todos perdidos, porque está chegando o tempo. Quando Jesus falou assim, quando chegar no final dos tempos, vão pregar o evangelho da graça de Deus, vão dar testemunho da verdade. Esse evangelho que estão pregando de maldição aí, não dá testemunho da verdade, não tem como dar testemunho da verdade, porque por isso que Jesus não voltou para a igreja hoje. O evangelho da graça ainda não foi pregado o evangelho que é debaixo da maldição, do sistema. Então eles usaram a Bíblia, usaram o esquema e estão corrompendo a nossa mente. E nós estamos debaixo de uma gaiola, estamos debaixo de uma arapuca, e se nós não se despertar, para as pessoas que ainda estão debaixo do sistema, eles vão ficar aprisionados e não vão ter como sair mais. Então, saber dessas grandezas, depois que os irmãos entenderem bem esse entendimento, os irmãos vão na igreja de um sistema, vão fazer uma campanha, vai ver se vai ter graça. Você vai ver tudo com os olhos abertos, vai ver que aquilo tudo é malandragem, porque aquilo lá só atrai a carne. Então o irmão ficar sentado ouvindo a pregação deles não tem valor nenhum, não tem graça nenhuma. Então eles não têm nada para dar para nós, eles não têm nada a passar para nós, porque o deles é fonte de lucro. Então Paulo falando, eles são privados da verdade. Eles pensam que fazer campanha dá lucro, mas dá lucro sim para a igreja, dá lucro para o pastor, mas para a pessoa que faz a campanha não tem lucro nenhum. Só passou a ser um objetivo, só passou a ser uma corrente. É sal grosso, é água ungida, e um monte de coisa nada, fogueira santa, dá tudo, entendeu? Se você não der, não recebe. Tá bem? Então, graças a Deus, hoje, livres do sistema, libertos de dois tipos de sistema religioso. Nem todos sabem mesmo, em graça, nem todos sabem, nem existe dois tipos de sistema religioso, que se colocarmos no papel, os dois são um só. O primeiro tipo do sistema religioso é a igreja romana, e as pessoas logo nasceram já lá imputado tanto às escolas como na vida social, tal religião oficial, aonde isso foi estabelecido na Bíblia, de modo que as pessoas leigas, que não tenham no mínimo conhecimento da Bíblia, entendeu? Então, por as pessoas não conhecer a palavra de Deus, por as pessoas não querer conhecer as grandezas de Deus, eles entram debaixo desses rudimentos, dessas obras mortas, e debaixo de um sistema, e sem mesmo eles conhecer, acabam sendo prisioneiros de homens. Então nós não somos prisioneiros de homens, nós somos as pessoas que Deus nos escolheu desde antes da fundação desse mundo, para que nós sejamos pessoas de caráter, e que nós possamos mostrar para as pessoas que tudo que nós recebemos veio de Cristo, não veio do pastor, porque esses pastores não têm nada para nos oferecer mais para nós. O que eles oferecem para nós são coisas, obras mortas. Então, falando aqui, quando nós entender essa parte aqui, nós podemos fazer uma campanha, podemos visitar as pessoas, nós vamos ver que as pessoas estão perdidas, estão iludidas. Se você semear uma palavra da graça, a pessoa, ela vai querer saber por quê. Eu vou perguntar, irmão, por que você não faz campanha? Como é que você anda de bem com a vida? Você está sorrindo por aí, você está contente? Como é que lá no lugar no que você vive você está sendo abençoado? Sabe por quê? Porque a tua fé que te ergueu, a tua fé que te fortaleceu. Não foi uma toalhinha ungida, não foi um tapete ungido, não foi uma água ungida que você levou, mas foi Cristo que você levou no seu coração. Então, quando você leva isso para dentro da sua casa, que é o seu coração, nada te tira. Nós não somos prisioneiros de gaiola do sistema, nós somos livres. Ele comprou nós por um alto preço. Por que nós temos que ser como passarinho que não sabe onde voar, vai e voa ali, e as pessoas já pegam, acabam acertando nós? Então, nós hoje podemos dizer que nós estamos caminhando, a igreja está encaminhando para uma liberdade que Cristo nos libertou, não o sistema que nos liberta. Então, se libertar na carne, vir fazer espetáculo, você vai olhar em todas as partes, mas se libertar disso, isso é libertação. Isso é a maior liberdade que um cristão tem, de saber que tudo que ele fez ou ele está fazendo é perdido. Então, essa é a libertação que nós necessitamos em cada dia. Então, nós vamos passar agora, na outra semana nós vamos passar para a página 19, entendeu? Conseguimos fazer até aqui 4, né? Tem mais 2 folhas, a C e a D, daí termina. Então essas 4, se nós conseguirmos fazer em 2, em 4 sessões, nós terminamos. Amém?
Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração para nós terminar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já quero te agradecer, Senhor, a cada pessoa que se encontra aqui, Senhor, porque eles vieram, Senhor, com o coração aberto, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, essa pessoa que precisa de um milagre, Senhor, um milagre financeiro, Senhor, que luta pelas coisas, Senhor, essa pessoa que precisa de uma bênção, Senhor, essa pessoa que precisa de uma cura, Senhor, essa pessoa que precisa de uma bênção para a família, Senhor, essa pessoa que precisa de sabedoria, Senhor, o Senhor alcança o coração dele, Senhor, coloca no coração dele, Senhor, abençoa ele, porque ele já é abençoado, Senhor, mas que ele possa sentir, Senhor, a tua mão poderosa, o Senhor guiando ele, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor. Fortaleça os teus servos, Senhor, fortaleça a tua igreja, transforma cada um, Senhor, naquilo que o Senhor disse, que os teus eleitos, os teus escolhidos, Senhor, eles receberiam, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que pela fé nós somos mais do que abençoados para a glória do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus por cada pessoa que está aqui. Amém? E graças a Deus.